Olá, meu irmão. Oi, bom dia. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Nossa palavrinha para o dia de hoje, tá? Processo para o propósito. Tá entendendo? Tem um chamado de Deus. Deus já usou a palavra dele para falar com você. Já usou profetas, homens de Deus para testificar isso. Processo para o propósito. No livro de Mateus 14:30, a gente observa ali uma passagem muito interessante, né? O processo para o propósito na vida de Pedro. Pescador, mas Jesus tinha um grande chamado para Pedro. E diz que então lá pela quarta vigília da noite, eles já tinham ido na frente com um barco e diz que Jesus estava andando sobre as águas em direção a ele. Jesus tinha ficado na praia, na areia, ministrando para algumas pessoas e foi mais tarde. E diz que nessa caminhada de Jesus até Pedro, até os discípulos que estavam no barco em alto mar, diz que se levanta uma tempestade. Olha que interessante isso, hein? Tempestades. O que será que é isso? Qual que nós devemos aprender com tempestades? E diz que Pedro então vê Jesus vindo e ele diz: Senhor, eu quero ir até o Senhor. Eu quero ir até o Senhor e andar sobre as águas até o Senhor. Às vezes, existem muitas filosofias que Pedro falhou, fraquejou, mas ele andou. Ele saiu do barco e andou. Os outros ficaram no barco. Não tiveram coragem, né? E diz que aquela tempestade ali, aquela batalha espiritual, tá? Tempestade. As tempestades que está diante de nós, do nosso chamado, né? No propósito do Senhor, os ventos. E diz que Pedro sai do barco e diz que ele começa a andar. Olha que interessante. Mas diz que ele foca a tempestade. Diz que ele observa o vento e que ele, nesse processo de observar o vento, focar o vento, olhar para aquele momento adverso que estava acontecendo e que estava ali entre ele e Jesus. Olha que interessante. Entre ele e Jesus, diz que Pedro teve medo. Então veja, uma tempestade, preste atenção, hein, no que o espiritual. Uma tempestade se levanta, Jesus estava indo até ele, se levanta uma tempestade. Você já reparou que Jesus, em muitos momentos, ele repreende a tempestade? Jesus falava com a tempestade. Olha, quem está provocando uma tempestade aí? Entre você e Jesus, entre você e o Espírito Santo, entre você e Deus, ao teu chamado. Então Pedro sai do barco e diz que ele foca, ele observa, ele olha aquela tempestade, aquele vento, e ele tem medo e começa a afundar. Querido, eu quero nesta manhã essa breve palavrinha para você. Depois você pode meditar mais na tua casa, aí no teu ambiente de trabalho, essa palavrinha para você. Jesus ia em direção a eles, ao barco deles. Pedro observa, vê que eles pensaram até que era um fantasma. Pedro vê, Pedro se enche de coragem, de ousadia, quer obedecer, sai do barco, mas diz que entre Pedro e Jesus ali há uma tempestade, ventos, própria batalha espiritual, essa tempestade, ela tem um significado, tá? E diz que Pedro começa a andar, ele foca o problema, né? Ele foca e começa a afundar. O processo do Senhor para o propósito nas nossas vidas. Devemos focar Jesus, a vitória na cruz, o poder de Jesus, as promessas de Jesus, o plano divino de vida eterna, hein? E não focar as adversidades. Toda vez que você focar as adversidades, os problemas da vida, as lutas da vida, se esquecer do senhorio de Jesus na tua vida, do poder nele na tua vida, você vai ter medo e você vai afundar. Você vai, de repente, depressão, choro, dor. Você vai se esquecer que tudo aquilo faz parte do processo de Jesus para a tua vida, para fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Trabalhar com a tua alma, trabalhar com a tua autoestima, impulsionar você, né? Qualificar você, treinar você. Jesus não vai mandar você, Jesus não vai mandar você para uma grande obra, para uma obra, seja pequena ou grande, não importa o tamanho da obra, sem antes ele capacitar você, treinar você, qualificar você, te passar estrutura, base, conhecimento. Mor Cerulo diz uma coisa, né? Que Jesus não vai mandar você contra o Satanás, o reino das trevas, usando uma espingarda, tá? Que dá tiro para todo lado. Ele vai te dar uma arma precisa, vai capacitar você, vai orientar você. Então Pedro pede por socorro
Pedro diz para Jesus, Jesus, me socorre, estou afundando. Quando você focar os problemas, quando você focar o vento e tiver medo, você vai afundar. Você pode afundar e você precisa entender que você tem que clamar para o Senhor Jesus, pedir socorro para Jesus, estender a mão, Jesus, me socorre, eu estou afundando. Mateus 14:30, ali tem esses textos bíblicos, ali é fantástico, tá? O processo, o Jesus procurando orientar, ensinar, qualificar, treinar os seus discípulos. E a bola da vez ali foi Pedro, que teve coragem de se desafiar, de saída do comodismo, da zona de conforto e em direção a Jesus, tá bom? Então o que eu quero deixar para você nessa manhã, nessa palavrinha, nessa breve palavrinha, aceita o convite de Jesus. Tenha consciência que as tempestades, que o reino maligno pode levantar tempestades, as adversidades da vida, né? E se você focar nas adversidades da vida, nas ventanias da vida, nos problemas da vida, você vai naufragar, você vai afundar. E aí, o que é mais importante você saber? Peça socorro para Jesus, estenda a mão para ele e diga, Jesus, me socorre. Eu estou com medo. Jesus, o vento está me incomodando. Senhor, o desemprego está me incomodando. Senhor, a crise mentirosa do sistema maligno, terreno, das atividades comerciais, estão me assustando. Não existe crise para quem tem Jesus, para quem tem Deus, para quem tem o Espírito Santo, tá? Seja um rompedor. Vou estar falando mais um pouquinho sobre essa passagem, talvez amanhã, dentro da direção do Espírito, tá? Fica com Deus, um forte abraço, Deus abençoe, um dia vitorioso para você, um dia abençoado para você. Nos segue lá na nossa rede social, Ministério Deus é Fiel, Pastor Agnello de Jesus, o nosso canal lá no YouTube, tá? Lá no YouTube, nosso canal. Se inscreva, toque o sininho, toda vez que a gente colocar algo, você vai ficar sabendo. O objetivo único, exclusivo do Ministério Deus é Fiel. Preparar, te dar informações, experiências, palavra de Deus, conteúdos, ensinos, aconselhamentos para o processo, para o propósito de Deus na tua vida, viu? Lá no Instagram, Ministério Deus é Fiel, Pastor Agnello de Jesus, missionária adoradora Elisângela Ramos. No Facebook, Ministério Deus é Fiel, Pastor Agnello de Jesus, adoradora missionária Elisângela Ramos, adoradora Elisângela Ramos, tá? Tenha um ótimo dia, um dia abençoado, tá? Um dia maravilhoso. Se tiver guerra, não se esqueça, Jesus já venceu as guerras para você. Exerça a sua autoridade de homem de Deus e mulher de Deus, mensageiros do Senhor. Um forte abraço, fica com Deus, a paz do Senhor e até amanhã. Bom dia, Deus te abençoe. Shalom. Jesus confia em você. Jesus confia em você, tá? Um forte abraço, Deus te abençoe. Ele confia em você e te ama. Bom dia, tchau, até amanhã.